Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu ocupo, então, o espaço hoje para falar sobre um tema que acho que o Brasil todo, né, acompanhou e está falando hoje, né? E eu quero começar só reproduzindo um diálogo que teve há um tempo atrás, né, e que foi divulgado em todos os meios de comunicação, mas que talvez hoje tenha um significado bastante expressivo, né? Que é um diálogo entre o Machado e o Juncá, né? O Machado, que foi trazido em vários meios de comunicação, né? O Machado, ele diz que foi uma gravação de um contato telefônico. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer e o Jucá. Só o Renan Calheiros que está contra essa, né? Porque não gosta do Michel. Porque o Michel é o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está morto. O Machado. É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. O Jucá, com o Supremo, com tudo. O Machado, sim, com tudo, aí parava tudo. Delimitava onde está pronto. Então, aqui, nesse diálogo, já se falava, né, de que o Supremo estaria junto nesse acordo nacional e que já tinha o objetivo de trazer o Michel Temer, né, como presidente. E ontem, na votação que a gente viu, do STF, a gente viu, na verdade, quem deveria guardar a Constituição brasileira não guardou a Constituição brasileira, e sim rasgou ela, né? A votação se estendeu até tarde, foi uma votação, acho que todas as pessoas relacionadas à política puderam acompanhar, ou tiveram esse interesse de acompanhar essa votação. Já foi algo diferenciado, né, votar o habeas corpus primeiro, do que a ação que trazia anteriormente, né, que normalmente é esse procedimento. E o que a gente viu ontem, então, especialmente na fala, a gente já tinha uma previsão, né, de 5-5 a votação, e um desempate que seria pelo voto da ministra Rosa Weber. E o voto da Rosa Weber foi algo bastante confuso para todos os que defendiam que não fosse aceitado o habeas corpus, ou os que entendiam que deveria ser aceito, né? O voto da Rosa Weber foi um voto que ela mesma tinha posição de que pessoal, né, de que deveria se garantir o habeas corpus e que ninguém deveria ser preso, né, antes de ser transitado e julgado os processos. E, no entanto, né, o voto dela, ela optou, então, por não defender a posição dela, mas defender algo que já vinha sendo votado, né, por outras jurisprudências, e aí, né, jurisprudência não é lei, né, poderia, sim, ter alterações, e aí, no entanto, ela simplesmente votou, né, para que não fosse aceito o habeas corpus. Então, foi uma votação bastante, acho que marca, assim, a história do Brasil. Marca porque não foi só contra o presidente Lula, e a gente viu várias pessoas comemorando, inclusive, né, a gente viu algumas comemorações, seja na cidade ou pelos meios de comunicação, só que as pessoas acho que esquecem de que o que vale ali vai valer para todos. E o que a gente está vendo é uma condenação ao presidente que não teve provas, né, no processo, e que é, sim, uma condenação contra um político de renome mundial e que teve como, acho que, seu legado, né, essa transformação no Brasil, e que isso não é aceito por vários setores. Esses setores que acham que, na medida em que se prende o presidente Lula, vai se resolver o problema da corrupção no Brasil. Essas pessoas que acham que amanhã, né, resolveram colocar a culpa da corrupção em um partido e em uma pessoa, e que, a partir do momento em que o presidente Lula estiver preso, o Brasil vai estar, né, limpo de qualquer situação. E aí, essas pessoas ainda dizem que a corrupção foi criada pelo PT, mas, na verdade, o que a gente vê é que a corrupção ela existiu e existe na história do Brasil há muito tempo. Há muito tempo. E tem muitas pessoas que estão se escondendo atrás dessa cortina de fumaça e que, na verdade, estão lucrando muito com tudo isso. Então, esse processo é mais uma página
triste da nossa história, né? Mais uma página que atenta contra a democracia e que, na verdade, começou com o impeachment da presidenta Dilma e vem vindo, né? Vem vindo se arrastando. E a gente sabia que, como a direita e os setores mais conservadores do Brasil não conseguiram criar uma alternativa viável eleitoralmente para esse ano, a gente sabia que não iriam deixar o presidente Lula, vão trabalhar para que o presidente Lula não consiga concorrer. E aí, todas as forças, né, como aqui foi colocado, com o Supremo, com tudo, né, estaria trabalhando, então, para que o nosso presidente Lula não retome. Porque, com tudo que fizeram, ainda o presidente Lula, hoje, é o candidato favorito, né, no Brasil para as eleições que se avizinha ou não, né, porque há setores, inclusive, que não defendem as eleições, porque sabem que a direita não conseguiu construir uma alternativa viável. Então, esse momento é um momento muito triste. A gente precisa deixar registrado aqui na Câmara de Vereadores que o presidente Lula, se for preso, será um preso político. Será um preso político por toda a postura e pela forma que trabalhou no Brasil, inclusive em defesa dos que mais precisam. Vereador Beltrão, tem sua parte. Pelo seu pronunciamento, eu quero me associar. E nós temos que lamentar profundamente, e por que não dizer repudiar, o julgamento político que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal, que, como diz o ministro Marco Aurélio, ele se deu pela capa, né? Não se deu à luz da Constituição Federal. Primeiro, desmistificar algumas questões, porque a possibilidade de prisão ela existe desde a fase do inquérito policial, para garantir ordem pública, para garantir ordem econômica, para garantir a instrução criminal. No entanto, a prisão por condenação, isso é um direito universal, não é só um direito consagrado na Constituição Federal, é o da presunção da inocência. Isso não é nada novo, isso é de 1789, depois reiterado, ratificado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, depois em 66 pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis. Enfim, isso é um conceito mundial, né, de países que defendem um Estado democrático de direito, que é a presunção da inocência, que significa que até não transitar em julgado, ninguém pode ser preso por uma condenação. Porque eu pergunto, e se no recurso especial lá no Superior Tribunal de Justiça houver uma reversão do julgamento, como é que vai se reparar um dano grave da liberdade? Então, o que aconteceu ontem nos acende um alerta de que nós estamos vivendo, infelizmente, num estado de exceção. E hoje, enquanto muitos comemoram, infelizmente, né, sendo manipulados pelas forças ocultas, amanhã ou depois essas mesmas pessoas podem ser vítimas, porque a democracia que deve defender o presidente Lula é a mesma que defende a todos nós. Então, infelizmente, ontem o Supremo demonstrou que existe sim nesse país pessoas abaixo da lei. E uma delas é o presidente Lula. Então, é de lamentar esse episódio que nós estamos vivendo, porque tudo isso começou quando a presidenta Dilma foi reeleita em 2014. Então, se iniciou um golpe em curso no Brasil que tem como objetivo inviabilizar a candidatura do ex-presidente Lula. Apenas porque ele é líder nas pesquisas, apenas porque ele tem uma viabilidade eleitoral. E o próprio deputado Bolsonaro, na Câmara, essa semana, ele entregou essa questão. Ele disse que o Lula solto, ele tem chance, sim, de se eleger. Então, é um momento muito triste ontem, e se nós não nos unirmos para defender a Constituição, que é a Carta Política, que é o nosso contrato social, aquele estado de exceção que hoje ataca o presidente Lula pode ser amanhã o que vai tirar o direito de todos nós. Então, é lamentável para qualquer um que entende da questão jurídica, está se afrontando um princípio constitucional e um princípio universal. Lamentável. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada, vereador Beltrão. A Constituição, ela tem que defender um dos princípios que é a liberdade, né, como essência. Então, ele tem que ser defendido. E o que a gente viu ontem foi esse princípio ser
não ser atacado, e o que a gente viu foi o STF, sim, em vez de defender a Constituição, optar por um caminho político, o que não é, já vinha há algum tempo se direcionando para esse lado, mas o STF ele tem que defender a Constituição, as leis que existem, e, no entanto, não foi o que a gente viu. Então, lamento que a gente fique em alerta, porque estamos, sim, vivendo um estado de exceção, e essa mesma régua ela vai servir para outros casos. Obrigada. Declaração de líder da bancada do PDT. Com a palavra o vereador Gustavo Toigo.